Vou ler a palavra do empresário do Benítez, tá? Daí para o Flávio discorrer sobre o assunto. Nós respeitamos o mister, professor, né? E temos boa relação com ele. Tanto eu quanto o Martim Benítez. Isso eu acho um absurdo. O empresário tem que ter boa relação com o treinador. O cara se coloca nessa função, né? Depende da boa relação. Mas temos que ser realistas. Não tem como ele permanecer se não for utilizado. O problema é que ele pode ser utilizado. Quando usa, ele quer que ele faça a função de 5, de marcação. E sabemos que o Benítez é um jogador talentoso, de marcação de jogadas. Se for para ser usado assim, não faz sentido ele ficar no São Paulo. É brincadeira uma mensagem dessa? Primeiro, ele está dizendo que nós temos uma boa relação com o Crespo. O que tem a ver o empresário ter uma boa relação com o treinador? Isso não deveria existir, não tem cabimento falar um negócio desse. É uma realidade. Sim, mas não deveria existir. Outra, Flávio. Aonde o jogador tem que jogar e por que não coloca. A gente sabe das questões físicas do Benítez. Flávio, fala do Benítez aí. O Bruno Lante tá pedindo com muito carinho para que a gente fale do Benítez. Então fala do Benítez e fala do São Paulo, dessa situação do Crespo aí que tá ficando praticamente sustentável no time do São Paulo. Bom, acho que o Benítez, a recíproca é verdadeira. Dificilmente o São Paulo vai investir dinheiro no jogador que não consegue jogar, né? Ele não consegue. Ele até tem um futebol razoável, né? Não, e tal. É um futebol razoável que já saiu do Vasco pelo mesmo motivo. Né? Quando ele joga, ele até consegue produzir alguma coisa e tal. Não tem regularidade, produz num, não produz no outro. Então não tem nada de né? Faz diferença agora, quando você tem jogadores com nível mais baixo, tecnicamente falando. E não acredito que o São Paulo bote dinheiro aí. Então aí, acho que aí já tá resolvido. Ele não quer ficar, o São Paulo também não quer, então tá tudo certo. Acho que aí já tá resolvido o tema. E com relação ao Crespo, eu não trocaria. Vamos concluir aqui a frase. O Benítez sempre esteve bem fisicamente. Ó que confusão. Nunca falamos nada por respeito. Vou acabar e depois eu vou falar. Nunca falamos nada por respeito, mas chegou um momento em que tenho que falar. Senão todo mundo vai achar que o Benítez é um jogador incapacitado de atuar 90 minutos. Isso não é verdade. Ele não joga porque o mister, o Crespo no caso, o tira do jogo. Contra o Racing, por exemplo, ele estava bem e o mister o tirou de campo. Quando eu falo que informações chegam de todos os lados, e aqui está a palavra do empresário do Benítez. A palavra do empresário do Benítez. Poderia perfeitamente, eu estou fazendo linkando com o que o Renato e o Abel falam da gente ter essas opiniões. Aí, ó, aqui é o empresário do cara falando. Sim. Então é complicado, Flávio. É muito complicado. Sim, mas ele é uma fonte tendenciosa, não no sentido de tendência ruim. Ele é um lado que você tem que ouvir. Lógico. Suspeito no melhor sentido. Ele é pró o atleta dele. Se fosse um julgamento, ele seria tirado. Mas eu acho que o bom jornalismo, você vai ouvir, ele tem que ser ouvido, obviamente, e vai ouvir outro. Vem cá, se ele não pode jogar, por que não joga? Isso. Aí vai ver, ele é uma fonte a ser ouvida, sim. Mas não como única, transformar isso na verdade, porque é óbvio que ele tem interesse de dizer que o rapaz tem boa condição. Não é o que a gente vê desde o tempo do Vasco. Então havia também implicância com ele no Vasco. O que a gente vê é o jogador com dificuldade muito grande de ter uma sequência de jogo por problema físico. E esse problema físico é que não deve fazer com que o São Paulo tenha interesse de contratá-lo. A opinião do rapaz é essa, mas há muito. O que a gente vê não é isso. Sim. E também há o outro lado que mostra que não é bem por aí. Acho que o São Paulo não vai investir nesse jogador. E eu não investiria. Se fosse eu, também não investiria. São Paulo vai ter uma grande mudança em 2022. Vai embora, monte de moleque. Tem que limpar a área. Vai limpar a área. Fazer isso aí, não precisa gastar o que gasta. Com um terço disso dá pra fazer a mesma coisa. Tomara que E não é o que o São Paulo tem que fazer. O São Paulo tem que ser muito maior que isso. Assim, um jogador quando não tá jogando, e o Benítez já foi titular do time, né? Ele perdeu espaço. Sim. Quando ele não Quando ele se machucou. Foi. E quando ele não tá jogando, ele perde espaço por algum motivo, ele tá na reserva, ou ele chegou depois, enfim, ou ele sobe da base. Ele, pro técnico colocar, ele tem que começar a dar motivos. Sim. Seja no treino, no dia a dia, no jogo, quando entra, para ganhar mais tempo no próximo. Vai acontecer. Amanhã quem vai ser titular da seleção? Rafinha. Por quê? Porque ele entrou bem um jogo, entrou bem, entrou no outro, entrou bem, ele vai jogar. E amanhã pode se garantir já na Copa do Mundo. Ele deu motivos para ganhar mais tempo. No primeiro jogo ele tava chegando, era a primeira convocação. Entrou alguns minutos. Pô, esse cara foi bem. Próximo jogo eu vou pôr um pouco mais. Entrou mais. E agora vai ser titular amanhã. Treinou ontem de titular. E se jogar bem, ganha a posição. Se não tiver bem, ele vai pro banco. Mas, volta, mas ele ganha espaço. A camisa brasileira e ter essa personalidade. Foi legal. A tendência é boa. O moleque vai ser titular na Copa. Então, ele deu à comissão técnica da seleção motivos para colocá-lo. O Benítez, quando ele perde espaço, e serve para qualquer um, quando ele tiver a chance, ele tem que dar ao Crespo um motivo. Peraí, o Benítez entrou bem.
Próximo jogo, hoje eu pus ele 10 minutos, próximo jogo ele vai jogar meia hora. Pô, de novo o cara foi bem. Que é o maior interessado, né? E agora os jogos, eu vejo quase todos os jogos do São Paulo, trabalho em muitos e quando não trabalho eu vejo quase todos. O Benítez não dá um motivo pra ter mais minutos, como é a expressão que eles estão usando, não dá. Segundo ele entrou até perto do fim, mas não fez nada também. Então, como é que o Crespo vai... Não, eu vou pôr mais. Vamos anular esse jogo. Sim, nossa senhora. Eu creio que não tem nada que o Benítez tenha feito que o Crespo pense. Não, peraí, o Benítez está merecendo mais tempo no time. Não tem, o cara tem que entregar também. Sabe o que o Guardiola fala? Que todo treinador tem 11 amigos. Os que estão jogando. É lógico. Os que 11 amigos. Então, daí trocou aqueles outros, tem outro 11 amigos. Só o resto... Flávio,